Saravá. Então hoje venha passar uma orientação, mais uma orientação, uma explanação bem importante de dúvidas e confusões que tanto acontece, né? Naquilo que é ligado ao espiritual, principalmente aquilo que é ligado à Umbanda, à espiritualidade, que muito acontece aí e existe muita confusão. Então, nesses assuntos que eu vou falar agora, que é justamente a respeito das tão aí conhecidas simpatias, das feitiçarias e da magia. Qual a diferença que existe? O que realmente funciona, o que não funciona, como isso prossegue ou não, se tem procedimento ou não. Então, vamos dar início logo agora, falando justamente do início, a respeito daquilo que é as simpatias, que o que mais a espiritualidade tem visto é filhos e filhas, então, se iludindo com simpatias, certo? Já a palavra simpatias, então, já vem dizendo para vós que é a respeito de algo que vós tenha alguma afinidade, que vós se sinta simpatizado com os ritos, com os procedimentos que são semelhantes àquilo que é colocado à mesa, aquilo que é feito, aquilo que é dito para ser feito, que é conhecido como simpatias. Que essas simpatias, elas são procedimentos que são feitos ancorados na força da fé e do pensamento que cada um de vós tenha, certo? E em cima de conhecimentos muito, mas muito superficiais a respeito dos elementos que estão sendo ali feitos nessa simpatia, né? Como as velas, como o copo com água, copo com outros tipos de bebidas, cigarro, charuto, flores e por aí vai. Por que eu digo superficial? É superficial porque é um conhecimento que está à disposição de todo mundo. Qualquer pessoa sabe que uma vela, ela é acendida e direcionada a determinada força, não importa ela qual seja. Então é um conhecimento que todo mundo tem acesso. Então não existe mistério nenhum em acender a vela a uma simpatia, certo? Para colocar ali na feitura de uma simpatia. Porque outros elementos, quando é colocado, vou dar exemplos para que vós entendam. Quando é feita uma simpatia, por exemplo, a respeito de conseguir um grande amor para aquelas pessoas que estão só e pretendem ter um relacionamento. Então, muitas das vezes é usado rosa, é usada bebida como algum tipo de champanhe, algum tipo de licor, ou até mesmo a água, ou até mesmo a cachaça. Então, qual o conhecimento que se tem desses elementos para uma pessoa que está fazendo essa simpatia? Além da intenção, da ligação muito, mas muito superficial da representação daquilo, né? A representação da rosa vermelha, que está ligado de primeira mão, para aqueles que não têm um conhecimento, está ligado à paixão, à atração física, certo? Mas não está ligado ao amor verdadeiro. Então, aí começamos um primeiro detalhe. Depois que venha a se colocar a champanhe, porque essa champanhe supostamente será direcionada a uma guardiã, aquilo que muitos dizem que pode ser direcionado a determinada pombogira, não importa ela qual seja, ou que seja feito por um homem, seja colocado ali um uísque,
uma cachaça, ligado a um guardião, a um suposto Exu. Então, mas fica tudo isso na suposição e na intenção, no quadro das intenções e da força mental, de acreditar que aquilo surtirá efeito. Então fica na crendice. Por isso que muita simpatia, se não para dizer a maioria delas, não surte o efeito necessário. Primeiramente, que a maioria das simpatias que são feitas com a finalidade de poder manipular uma outra pessoa. É como se as simpatias, a boa parte delas, não estou falando todas, mas boa parte delas, então tem um propósito, como se fosse um propósito de amarração, certo? Para induzir outras pessoas ao bem-querer daquela pessoa que está colocando em prática. E isso não importa se essa simpatia, se ela é feita, né, por uma pessoa que nunca acendeu uma vela para esse propósito, ou uma pessoa que ele já tenha o hábito de fazer simpatias, certo? Então tem que se observar, porque muitas das simpatias, pessoas que colocam em ato 1, 2, 10, 20, 30, passa às vezes uma vida fazendo todos os tipos de simpatia. É claro que no decorrer de um longo espaço de tempo existirá algumas situações que ocasionarão aquilo que o filho poderá entender que é o resultado de uma simpatia, certo? Mas na verdade não é. Aconteceu que o próprio filho ou a própria filha se colocou em condições, ele colocou-se em condições para que aquilo pudesse acontecer, em cima daquilo que é o propósito de cada um. Então a simpatia é isso. É um conjunto de elementos que vai ser direcionado para uma determinada força ou uma suposta força. Por que eu estou falando suposta força? Porque para fazer a ativação para uma entidade que se tenha afinidade, que tenha-se respeito, que tenha uma admiração, então precisa saber o que se está fazendo, né? Porque mesmo uma simpatia, né, que seja esse ato simplório de uma simpatia, então para cada elemento ele tem que ser colocado em um determinado ponto específico, não é uma coisa aleatória que você coloca em qualquer lugar. Existe um momento, um local adequado para que você coloque essa rosa, para que você coloque essa bebida, se é à direita, se é à esquerda, se é acender um cigarro, aonde se acende, certo? O porquê do cigarro, qual o fundamento que o cigarro, né, vai ter ali. A maioria das pessoas não tem, simplesmente eles reproduzem aquilo, né, com a esperança de que aquilo venha a dar resultado. Então, não é um ato magístico religioso, certo? E vocês vão entender agora mais para frente o que significa um ato magístico religioso. Agora, quando acontece muitas das vezes, muitos filhos, às vezes por não poder nas suas casas colocar em ato essa simpatia, né? Às vezes pela religião que se encontra, pelos familiares, por as pessoas que tem por perto, que ele não quer que as pessoas saibam que ele põe em ato determinadas situações, então muitos deles pedem a pais de santos, a dirigentes espirituais para que façam determinados procedimentos. Então essas simpatias, quando elas passam a ser feitas por um pai de santo, então tem duas possibilidades. A possibilidade daquela simpatia ela sair do nível simplesmente de uma crendice, certo? Que está ancorado praticamente a nada de fundamentação magística, a não ser aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo fala, e isso daí ele não tem força o suficiente para ter um poder de realização, de fato e de verdade. Então, quando um suposto pai de santo, por que eu falo suposto pai de santo? Porque nem todos os pais de santo, ou mães de santo, ou dirigentes espirituais que vai se deparar pela frente, o são de fato e de verdade, né? Porque títulos, muita gente tem títulos sobre muitas coisas,
porém eles na verdade não são aquilo que dizem ser. Então por isso quando eu digo supostos, não estou colocando todos no mesmo balaio, porque existem aqueles que são de fato e de verdade. Então tudo depende da observação, por isso existe esse trabalho para que vós vão discernindo o local, as pessoas que vós vão entrando em contato, para saber se aquilo é um local, né, oportuno para que vós exponha a sua própria vida, né? Porque expondo a sua própria vida, vós também, de uma certa forma, ou estará em risco, ou estará em mãos seguras e responsáveis. Então, tem que se fazer muita atenção quanto a isso. Então, quando um suposto pai de santo, dentro das duas possibilidades dessa situação, dessa segunda situação, quando ele vai fazer um procedimento, que seja uma simpatia, ele tendo um conhecimento mais profundo sobre o que significa cada elemento daquele, quando e como ativar aquele elemento, então isso passa de ser uma simpatia para ser uma feitiçaria. A feitiçaria é quando existe um nível maior de conhecimento, maior de profundidade sobre os atos magísticos. Mas veja, um nível maior do que aquele que encontra-se uma pessoa que está simplesmente acendendo vela ou colocando elementos para fazer uma simpatia pelo simples ato da fé e de acreditar que aquilo poderá dar certo. Então, esse suposto pai ou mãe de santo, então, ele por ter um certo conhecimento, então ele colocará em ato, então as probabilidades de aquilo ter um resultado aumenta, certo? Porém, lembra que eu falei, são duas situações que englobam esse ato que um pai ou mãe de santo possa fazer, né? Uma simpatia se tornar uma feitiçaria, é o nível de conhecimento. Porque se o pai de santo, ele pode ser um pai de santo, uma mãe de santo, né? Um sacerdote de umbanda, um dirigente e tudo mais. Porém, entenda que isso, o grau hierárquico dentro de um terreiro de responsabilidade como um pai de santo, não diz que ele seja um mago, certo? Então, de todos aqueles que se dizem pais e mães de santo, pouquíssimos deles, repito, têm o grau de ser mago. E logo aqui na frente vocês vão entender o que significa ser um mago, certo? Esse termo, né, que é tão banalizado e usado em coisas de fantasia e por aí vai. Então, tem essas duas possibilidades de quem está fazendo isso, né? É um pai de santo que tem os conhecimentos também limitados e ancorados naquilo que ele aprendeu lá atrás e ele se fechou as portas do próprio conhecimento para a expansão, para expandir para os conhecimentos que a espiritualidade traz, porque os conhecimentos ligados ao espiritual não têm fim, são inesgotáveis. Então ninguém sabe tudo em cima dessa terra, né? Ainda mais estando na condição de encarnado como qualquer um de vós. Porque não pense que um pai ou mãe de santo é um super-herói, né? Uma pessoa diferente de cada um de vós. Eles também sangram, eles também sentem as suas dores, têm os seus percalços, têm os seus obstáculos, têm as suas fraquezas, as suas fragilidades, tem as suas sombras a serem trabalhadas, bloqueios, traumas. Então, quando vós está de frente a um pai de santo, vós não está de frente a um santo, certo? Porque até mesmo os santos, quando estiveram encarnados, eles tinham as suas fragilidades. Então, isso é muito importante de poder esclarecer aqui, mesmo que isso levante um pouco de poeira, mas aqui a gente está para levantar poeira mesmo, para revelar aquilo que está oculto, que fica meio obscuro, né? Que as pessoas às vezes confundem um respeito ou uma certa admiração ou consideração por um sacerdote de umbanda, um pai ou mãe de santo, né? Mas não se pode endeusá-lo, porque ele é tão ser humano quanto cada um de vós,
com erros e acertos. A caminhada dele é um pouco diferente, mas também é uma caminhada experiencial em cima daquilo que vós conhece aqui como vida, certo? Então, a feitiçaria já é um nível mais profundo, é um nível de conhecimento no qual a pessoa já sabe, basicamente, a cor de uma vela, para que serve a cor daquela vela, né? Quais forças as cores daquela vela estão ativando, quais elas podem ser ativadas. As rosas, as posições, a lua, certo, para ser feito aquilo, o horário mais apropriado, a vestimenta que tem que estar vestido, certo? O ambiente, como tem que estar esse ambiente, onde se é dentro de uma residência, se é embaixo de um pé de árvore, se é em um jardim, se é em um gramado, se é em um campo aberto, se é numa cachoeira. Tem muitas situações, porque os filhos pensam que um trabalho feito na cachoeira é só uma entrega, uma oferenda que os médios fazem. Não, te garanto que não. Tem muitos procedimentos que podem ser feitos nos pontos de força da natureza, porque ali são ancoradas as forças com uma maior pureza, com uma maior eficiência, certo? Então, uma vez dito isso, então nós passamos para aquilo que é conhecido como a magia. Porque a magia, ela existe, ela é uma só, já foi dito isso aqui. Não existe a magia negra, que é ligado a trabalhos negativos de destruição, né, e de manipulação dos seres aqui em cima da Terra, e também não só seres encarnados como desencarnados, mas também existe a magia vermelha, que alguns conhecem, que é ligado mais ao âmbito do sexual, da energia sexual, de atração física mesmo, a respeito de lascívias, a respeito de muitas situações ligadas a isso, que é uma força muito poderosa. Então existe um trabalho específico que muitos fazem nessa área. Não que isso seja correto, como a maioria das pessoas que o põem em prática é. Existe uma finalidade, uma boa finalidade utilizando essas energias, só que não é como as pessoas usam, com intenções desequilibradas e muitas das vezes, como é a palavra que eu posso usar? Maliciosas. Talvez essa seja a palavra, mas vão entender do que eu estou falando. Então, a magia, e não existe a magia branca, existe a magia. A magia neutra, ela é neutra. Então, quem deturpa a magia é o seu operador. É o mago que se propõe a fazê-la. Mas não pense que uma pessoa comum, ou uma pessoa que se iniciou num caminho espiritual, ou que já esteja no caminho espiritual, ele é um mago. Não. O caminho para que uma pessoa possa se tornar um mago de fato e de verdade, essa é uma outorga que vem do espiritual, não vem do material. E isso é o que muita gente se engana. Porque se vê muito por aí, né, pessoas se auto-intitulando magos disso, magos daquilo, mas de verdade, magos não o são. Por quê? Porque quando uma pessoa ele trilha um caminho espiritual e ele pretende adentrar os campos para ser um mago, então existem pré-requisitos. E esses pré-requisitos estão profundamente ligados à evolução do ser. Jamais as forças espirituais, não importa elas quais sejam, irão colocar à disposição da mão de um incauto, de uma pessoa irresponsável, maliciosa,
ou uma pessoa que tire proveito em cima dos outros, da fragilidade dos outros, o conhecimento da magia verdadeira como ela é. Tudo isso que vós, em cima aqui dessa terra, desse plano, pode encontrar em livros ou obras sobre a magia, ali é só um esboço do que é. Certo? Então, tem pessoas que ainda ousam dizer que utilizam do livro capa preta, capa prata, capa de aço de São Cipriano, que a pessoa é um mago. Não, a pessoa é um simples feiticeiro, certo? Que reproduz, quer dizer, tenta reproduzir, porque nem isso é capaz de reproduzir aquilo que está escrito num livro, que ele nem sabe quem foi que escreveu, certo? Porque existe um conhecimento ligado a essa área, existe um conhecimento, só que ali é só uma coisa introdutória, porque quando uma pessoa é um mago, então ele cria as suas próprias magias, ele cria a sua própria geração de forças. Para ele se tornar um mago, ele precisa ser iniciado por um mentor espiritual, na qual não está encarnado, tá? Não está encarnado, então esse mentor espiritual aparecerá por essa pessoa, que seja em um desdobramento do corpo, né? Uma experiência fora do corpo, ou então através de uma materialização. Então, a partir disso, então ele começa a ser provado, a passar por testes, a cumprir uma jornada que será determinada por esse mesmo mestre, que será 1 ano, 2, 5, 10, tudo depende de cada pessoa. E daí em cima, quando se passa esse tempo, então aí se chegará ao ponto que daquele filho será aceito num colégio dos magos, que está no plano espiritual, certo? Ligado à linha do Oriente. Para ele se tornar um iniciado. Iniciado não é mago. Aí ele terá uma nova jornada, que demorará anos de experiências, de práticas, de observações dos mentores espirituais para com as atitudes, atos e responsabilidades dessa pessoa, né? Que é um iniciado. E depois que ele passar essa nova etapa, que será determinada pela espiritualidade, no momento propício, após essa segunda etapa, então ele será aceito ou não nesse colégio dos magos, para ele daí sim adentrar aos conhecimentos da verdadeira magia. Então eu pergunto para vós acham que todas essas pessoas que se dizem magos por aí, eles são de fato e de verdade? Porque eu não estou aqui para desmoralizar ou humilhar ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui para esclarecer as coisas para que as pessoas que são leigas no assunto, quando eu falo leigas, não é só vós que nunca se aprofundou, que seja na Umbanda, que seja na magia, que seja outra coisa, não, porque existem muitas pessoas dentro da própria Umbanda que, mesmo com décadas de frequência dentro dessa religião ou de outras que são semelhantes, ainda não sabem nada, né? Porque ainda continuam com aquele dizer que está muito condicionado com as trevas da ignorância, que é, não, Deus me fez assim, eu continuarei assim e vou morrer assim. É lamentável quando se ouve isso de um filho. A única coisa que se tem como sentimento é a misericórdia, certo? Então, isso é algo a ser observado. Porque as pessoas podem dizer isso, dizer aquilo, aquilo outro, mas será que tudo o que dizem, tudo que brilha é ouro? Não. Nós mesmos, que somos entidades de lei, não dizemos que somos donos da verdade. O dono da verdade é um só, é o Divino Criador, mais ninguém. Porque um pode adorar uma deidade diferente da outra, certo? Tem aqueles que fazem os cultos luciferianos, aqueles que fazem os cultos da Goécia, tem aqueles que fazem um culto específico para a Quimbanda,
certo? Que também afirmam que a quimbanda não faz parte da Umbanda e é uma profunda bobagem, certo? Em dizer que, ousarem a dizer que as forças da esquerda não têm espaço dentro de um terreiro de Umbanda, sendo que, muito pelo contrário, que os trabalhos só existem graças à esquerda, que oferece a segurança e faz todo o trâmite espiritual de defesa e também de ataque, né? Porque a esquerda é profundamente ligada à defesa. Quando ela sofre uma investida, seja ela infernal ou obscura que seja, de encarnados ou desencarnados, então, para se defender, existe um contra-ataque. E esse contra-ataque não implica diretamente em uma guerra, mas sim em capturar, né, espíritos trevosos, seja ele quais quer que forem, para poder encaminhá-los para o lugar de merecimento ou para que retornem do seu lugar de origem, para que os filhos estejam libertos. Então é uma das coisas, estou falando assim de forma bem rápida, para que as coisas vão se encaixando no entendimento de cada um de vós. Então veja que existe muita diferenciação nas coisas, certo? Dentro da Umbanda, sim, existe a quimbanda, certo? Porque a quimbanda não é só a esquerda, não é só Exu, não é só Pombogira, né? Porque a quimbanda também está ligado às forças da direita, porque se caboclo está trabalhando, fazendo os seus trabalhos na linha da direita, as forças da esquerda estão mantendo as defesas. Assim como quando a esquerda, um Exu, um Pombogira está trabalhando, está recebendo suporte também espirituais de forças superiores, direcionadas por caboclos, por pretos velhos, né? Por linhas de criança, Cosme e Damião, herês, né? Porque são vários termos usados, baianos, boiadeiros, malandros e por aí vai. Então veja que existe muita incoerência, muito diz-que-me-diz-que, porém todo um diz-que-me-diz sem fundamentação, apenas baseado em opiniões ou dizeres. Fundamentação é quando a coisa é esmiuçada, é explicada, detalhada, e essa explicação ela se torna clara. Não é um dizer no qual eu estou aqui para dizer e agradar a um determinado número de pessoas. Não. Porque o que eu venho falar não serve só para a Umbanda, serve para todas as religiões, para todas as situações. Porque a magia está ligada a tudo. E outro detalhe importante, que a magia não tem nada de fantasioso. A magia é uma ciência na qual a atual humanidade não tem acesso a essa ciência. Porque veja que vós, mesmo dentro das suas próprias casas, se vós retornasse ao tempo da Idade Média, por exemplo, com instrumentos que vós tem hoje, que é da banalidade, né? Vós seriam tidos como magos, porque vós tem coisas que fazem, né? E promovem situações que na época não existia. Então, não só de tecnologia, mas de conhecimento sobre muitos assuntos. Então é essa mesma situação, a humanidade está hoje em uma condição na qual ele não tem acesso a essa ciência avançada que todos conhecem como magia. Então o mago, diferentemente de quem está fazendo a simpatia, uma pessoa leiga, ou alguém um pouco mais entendido, que ele se propõe a fazer para outra pessoa essa simpatia, esse ato de colocar em prática esses elementos com um propósito específico, ou propósitos, então está um abismo de distância daquilo que é um ato magístico religioso, que é aquilo que as entidades colocam em ação. E mesmo assim, as entidades, então, eles têm os seus limites de aplicação dessas magias. A coisa não é liberada, cada um faz aquilo que quer. Porque se tem alguém fazendo aquilo que quer a toda hora e a todo momento, pode ser tudo, menos uma entidade de lei. Pode ser uma entidade, se passando por entidade de lei, mas ali existem entidades trevosas,
como já foi dito aqui, são exímios imitadores. Eles podem e imitam todo tipo de entidades, fazem vozes, jeitos, trejeitos e tudo mais. E como identificar então se existe um trevoso no lugar de uma entidade de lei e de luz? A orientação. A orientação está te levando aonde? Ao terreno da vingança, da manipulação, de se aproveitar dos outros, de destruir a vida dos outros, de passar por cima do seu semelhante? Coisas que levam à malícia, coisas que levam, que te conduzem a mais trevas da ignorância. Então, se for essas as orientações, ali enfeitadas com palavrinhas bonitas de filosofias, então ali sim, ali tem um trevoso. E não cabe a nenhum de vós, já foi dito aqui, de entrar em confronto com nenhuma dessas entidades. Simplesmente ouça o que tem para falar, e depois não volte nunca mais, não dê importância e também não fique com medo, certo? Porque vós não deram abertura para que aquilo desse continuidade. Agora, se a orientação que vós recebe é uma orientação, mesmo que vós não goste, mas ela está te direcionando a um campo seguro, a um porto seguro, a evoluir, a melhorar o ser como um todo, não só o ser, mas também o estar com os seus semelhantes, uma melhor afinidade, um melhor relacionamento com os seus semelhantes, perdoando, tendo bons pensamentos, boas atitudes, saindo das trevas da ignorância, começar a ter fundamentos, ter uma visão firme, direta, aprender a se tornar um observador, e de como colocar isso em ato através das orientações que todos aqui têm a possibilidade de receber. Então aí sim, aí vós sabe que ali tem uma entidade, Então, dito isso, eu acho que vós já conseguem ter uma noção, porque esse assunto, para detalhar e especificar as coisas relacionadas à magia, a gente pode passar a noite toda aqui falando, certo? Porque existe a possibilidade de um mago, por exemplo, fazer uma mesa incendiar, acender uma vela que está apagada, sem ter um fósforo, sem ter um instrumento como isso aqui, para poder acendê-la? Pode, claro que pode. Mas ele não o fará, porque ele tem o conhecimento para fazer isso numa situação de necessidade. Se ele tem um instrumento desse aqui, para que ele vai? Ele não está ali. O mago, ele não se põe à mostra. Quanto mais oculto ele tiver dos olhos das pessoas, da sociedade, melhor é. Ele não está ali para se aparecer. Não é um instrumento de vaidade para que aquela pessoa se mostre melhor que as outras, ou que pior, que ele use daqueles conhecimentos para tirar proveitos financeiros em cima dos outros, em cima da fragilidade emocional, mental, espiritual que cada um passa em momentos de necessidade nessa vida. Agora, como o mago ele fará, de fato e de verdade, numa necessidade, aquilo se acender? Ele adquire conhecimentos do que é, o que faz aquela combustão acontecer, o que faz, o que dá início para que a chama aconteça em contato com aquele pavio. Então ele tem o conhecimento do que é necessário, porque você pode falar, é necessário um mecanismo desse, mas veja que no mecanismo desse, então para aquele que é observador, ele sabe que existe um riscador, que é essa peça aqui, existe dentro uma pedra, que entrando em contato com a fricção desse outro elemento, acionando os gases que aqui dentro está, então produz o fogo, certo? Ou mesmo em um palito desse de fósforo, certo? Na qual a ponta dele é pólvora. Em fricção com essa lixa, ele ocasionará o fogo. Isso todo mundo sabe. Agora, o que está acontecendo energeticamente
para que isso aconteça. Esse é o conhecimento que o mago tem. Então ele não precisará necessariamente desses elementos para colocar em ato isso. Eu estou dando um exemplo simples, porque assim o conhecimento que ele terá a respeito dos elementos que se tem em uma vela, se essa vela ela é feita de cera de abelha, se cera de carnaúba, se parafina, né? Se sebo de carneiro, o pavio, né? Tudo. Então ele saberá tudo relacionado a todos os elementos. Então aquilo, quando ele coloca em ato, ele sabe até, por exemplo, o conhecimento de um trabalho que deverá ser feito na lua minguante, na lua crescente, na lua cheia. Ele não sabe simplesmente que aquilo tem que ser feito na lua cheia porque ela está sendo carregada energeticamente, magneticamente pelas forças solares. Não, ele sabe muito mais a respeito da lua, de forma profunda. Então ele consegue adentrar aos mistérios, às essências de cada elemento, e daí sim, aquilo que ele coloca em ato é só uma questão de tempo para que se manifeste, certo? De fato e de verdade, com toda e absoluta certeza. Porque se ele é um mago verdadeiro, que foi iniciado pelo espiritual, não por pessoas encarnadas, porque vós pode sim ter uma iniciação em uma magia divina, né, aqui no plano material, certo? E a partir disso, mediante as práticas que vós for colocando nessa iniciação, que é uma iniciação, vamos dizer assim, primária, então, com o passar do tempo, dos anos, os resultados que vós for tendo na prática dessas magias, a sua conduta, a sua ética espiritual, pessoal, para consigo mesmo, para com a sua vida e principalmente com a vida dos semelhantes, então, talvez vós tenha a possibilidade de entrar em contato, receber o contato de um mestre desse espiritual, para que vós comece a ser preparado para se tornar um iniciado, para depois, bem lá na frente, se tornar um mago. Tá certo? Então veja que existe muita diferença. Existe muita gente por aí falando que faz magia, porém o número das pessoas que fazem magia de fato e de verdade é reduzida. Talvez dê para contar nos dedos dessas mãos aqui, certo? Um pouco mais, mas em comparação com toda essa maioria que fala que faz, né, que vai, né, virar o mundo de cabeça para baixo, né, e daí utilizando, né, utilizando o nome, né, se apoiando no nome de entidades primordiais, entidades que já de muito tempo são conhecidas em vários aspectos, em cima do nome dessas entidades, e daí usando todo uma espécie de teatro, certo? E muitas das vezes mistificações, então para impressionar as pessoas que estão nas trevas da ignorância, não sabem como é, o que acontece, como eu estou explicando aqui nessa orientação, nessa mensagem. Então as pessoas vão se impressionar, vão achar que aquilo é verdade e daí vão deixar, né, as suas economias ali na mão ou nas mãos de não se sabe o que, certo? Então, para isso servem essas orientações. Essas orientações, repito, não servem para denegrir e para humilhar ninguém. Mas também existe também um ditado que diz que se a carapuça serve, é porque se incomodou, é porque aquela pessoa, ela realmente está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, pelo menos da maneira que faz, certo? Então, porque o objetivo é esclarecer, é clarear, é romper esses paradigmas. A humanidade está em um ponto de fazer esse salto evolutivo consciencial. Consciencial, quando se diz consciencial, está ligado
ao trono da razão, de observar, né, com nitidez, com clareza, deixar do lado fantasias, certo? Porque não tem nada de fantasia naquilo que é um procedimento magístico, religioso e espiritual. Existe muita seriedade, muita responsabilidade, está ligado e atrelado a muitos campos da vida, né? Há muitas pessoas, as pessoas que já tiveram nos seus caminhos, as pessoas que estão no seu caminho e as pessoas que ainda cruzarão os seus caminhos. Em tudo isso está ligado. Não é um simples e mero acender de meia dúzia de vela, ou preparar ali um padê, ou colocar moedas, ou colocar rosas, bebidas, né, comidas, frutas. Não é assim. Certo? Então, peço que vós façam atenção. Por que tudo isso? Para que vós pare de se iludir, né, e dê abertura às forças espirituais de fato e de verdade. Porque quando vós há essa sinceridade, essa honestidade para consigo mesmo, quando vós diz, olha, não, eu na verdade eu tenho errado muito, eu tenho, né, deslizado muito, então eu quero que isso fique no passado, então eu abro sim as portas para a minha espiritualidade, para as forças do Divino Criador, né, para que seja direcionado a mim palavras de orientação, né, para que esteja longe de mim tudo aquilo que seja desequilíbrio, ou que possa me levar, ou levar as pessoas que eu estimo para o abismo, que daí as coisas vós começa a ser encaminhada, o seu caminho começa a ser direcionado pelo Divino Criador. Aí vós não está dando burro em ponto de faca, e muito menos gastando as suas reservas econômicas com ilusão. Mesmo que seja pouco, essa história, antes pingar do que secar, isso é tudo ditados de fracassado. Ditados de quem não tem respostas para preencher as lacunas que até então persistem em existir. Para tudo existe respostas. Tudo pode ser respondido. Cada resposta tem inúmeros níveis de profundidade. Todos têm o direito e têm a condição, desde que se ponha em condições, que tome a iniciativa de adentrar esse caminho da verdade. Então eu acredito que isso seja o suficiente, e eu darei continuidade ainda a esse assunto de uma forma mais profunda. Essa foi, eu acho, uma introdução bem significativa. Então eu saravo para quem é de Saravá e boa noite para quem é da noite.